Hoje eu vou te explicar como tu pode deixar o teu vídeo muito mais profissional e de uma forma muito simples. Eu abri aqui um vídeo que eu já editei e eu vou te explicar todas as camadas que eu fiz para deixar ele muito mais interessante de assistir, muito mais impactante e com certeza chamar a atenção de clientes, de quem tá lhe acompanhando, de possíveis seguidores. Vamos lá. Meu nome é Henrique Xavier, sou produtor musical e audiovisual do 6 de Arte. Vamos nessa sem enrolar, já abri aqui o projeto. Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver ele editado já. É um vídeo curto, um vídeo para Instagram na vertical de aproximadamente 14 segundos. É um vídeo bem rápido, mas tudo que eu vou te falar aqui se aplica para qualquer tipo de vídeo. Vai mudar um pouco a dinâmica ali, se for um vídeo na horizontal, um vídeo mais longo, mas tudo que eu vou te falar você consegue aplicar em todo tipo de conteúdo. Vamos ver ele aqui inteiro editado. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aplica um LUT para melhorar a cor, adiciona uma transição em um assunto e outro para dar mais movimento, zoom para dar dinâmica, textura para dar identidade, efeito sonoro para trazer imersão. Isso é o Edita Pack. Clica aqui para saber mais. Beleza, vocês viram que é um vídeo bem dinâmico, né? Tem várias coisas interessantes aqui que eu apliquei para deixar ele mais interessante. E eu vou começar pelo LUT, nosso Color Grading. Nesse vídeo aqui eu usei minha própria cor, então eu já deixo aqui salvo em efeitos. Vou dar uma olhada aqui, ó. Já tem aqui, ó, cor Henrique 2026. Então, normalmente eu crio uma camada de ajuste, só arrasto para a camada e basicamente está pronto. Algumas vezes eu preciso só ajustar um pouquinho a cor, dependendo do ambiente, da exposição. Às vezes eu filmei num lugar mais iluminado, então eu só reduzo aqui a exposição, realce, enfim. Mas nesse caso aqui, como eu gravei no meu estúdio, eu só precisei copiar e colar. Aqui a gente vê sem o LUT, né? Eu gravo em S-Log3, então ele vem bem acinzentado. E a diferença, né? Com o Color Grading, com o LUT. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aplica um LUT. E aqui eu faço até essa brincadeira, né? Porque eu tô falando exatamente do LUT. Eu falo, aplica um LUT pra melhorar a cor. E aí eu venho de cima até embaixo, até o vídeo ficar 100% colorizado e a pessoa vê o contraste, né? Vê a diferença, vê o impacto que uma boa cor traz, né? Aplica um LUT para melhorar a cor, adiciona uma transição em um assunto e outro para dar mais... A primeira coisa que eu faria, depois da decupagem, né, de seu vídeo já tá ali na timeline bonitinho, é se atentar à cor do vídeo. Tentem deixar um tom de pele natural e uma cor bonita, né, uma cor impactante. De preferência, vai ajustando ali para você criar a sua própria identidade na cor, né, o que é muito legal. Eu faço sempre, né, eu uso sempre a mesma cor nos meus vídeos. Eu vou criando ali minha marca, né. A outra coisa legal pra gente falar desse vídeo também são os efeitos de zoom, que eu uso bastante, e principalmente em vídeos como esse. No YouTube também, né? Obviamente, no YouTube uso direto, né? Em vários cortes que eu quero dar essa dinâmica, eu acabo usando. Mas aqui eu usei alguns zooms meio diferentes até, né? Tem um zoom in, que é aquele zoom que ele vai entrando, né? E o zoom out que vai saindo. Só que tem também o in e o out de formas diferentes, né? Você pode deixar ele mais suave, deixar ele mais agressivo, deixar ele uma curva ali, né? Pra ele não ir de uma forma monótona, sabe? Eu também tenho aqui nos meus efeitos, aqui, ó, zoom in padrão, zoom out padrão. Eu só literalmente arrasto e colo aqui. E aí vocês vão ver, ó, que ele já entra aqui, ó, em transformar. Eu botei aqui, por exemplo, zoom out padrão, e aí ele já vem da entrada para a saída e faz o zoom out que eu quero. Vem aqui, ó, de 110, né, na escala, até 100. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Adiciona uma transição em um assunto e outro para dar mais movimento. Então eu acho muito interessante para dar dinâmica, né? Fora esse zoom in e zoom out, que é um zoom padrão, né? É um zoom que ele vai indo devagarzinho, ou então vai saindo devagarzinho. Eu uso também esse smooth zoom in ou smooth zoom out. É basicamente a mesma coisa, só que tem uma curva diferente, o que faz toda a diferença, né? Então, vamos lá. Aqui, nesse momento do vídeo, eu tô falando sobre zoom, né? Sobre o próprio zoom. Eu decidi enfatizar mais, vim com um zoom mais agressivo, né? Vamos ver. Zoom para dar dinâmica. Vocês estão vendo, né, que ele vem bem mais rápido e depois eu faço até mais um corte, assim, para enfatizar mais ainda. Nessa câmara de ajuste, eu tenho essa curva, né? Então ele acaba ficando de uma forma diferente do que aquele padrão que a gente usou, né? Que é só um zoom que vai indo. Aí aqui eu posso colocar do jeito que eu quiser, né? Se eu quiser até arrastar para cá,
arrastar esse aqui, deixar mais lento, mais longo, enfim, mais agressivo. É muito fácil de eu modificar aqui do jeito que eu quero. Vamos ver mais uma vez, ó. Zoom para dar dinâmica, textura para dar identidade, efeito sonoro para trazer imersão. Isso é o Edita Pack. Clica aqui para saber mais. E só fazendo uma pausa rápida aqui que eu acho que vai te ajudar muito nas tuas edições, eu criei o Edita Pack, que são vários assets, inclusive todos esses que eu uso nesse vídeo e vários outros também, como transições, LUT, esses efeitos de zoom, copia e cola, preset para melhorar a voz que eu ainda vou mostrar para vocês aqui, texturas, backgrounds, efeitos sonoros também, tudo que um editor profissional precisa eu coloquei no Edita Pack. Então se você se interessar, eu coloquei o link aqui na descrição, vai lá que ele tá com preço muito acessível. E além disso, tu ainda ganha uma aula grátis de 30 minutos que eu explico como tu extrair 100% desse pack, né? Porque não é só você pegar uma transição e ficar colocando em todo take, pegar um LUT e aplicar de qualquer forma. Então eu resolvi criar essa aula destrinchando todos os efeitos que tem dentro do pack e como você pode usar da melhor forma. E voltando aqui pro vídeo, a gente vai para outro passo aqui, que é trilha sonora. Que também é muito importante. Eu sempre escolho uma música que tem sentido, que tem a ver com o vídeo, né? Por exemplo, se meu vídeo é mais frenético, mais agitado, eu vou pegar uma trilha que faça sentido, né? Se ele é mais tranquilo, mais suave, eu também vou ali escolher uma música que seja mais tranquila, mais calma, sabe? Então eu sempre faço uma análise antes de escolher, né? Aqui a gente pode ver que eu escolhi duas músicas diferentes, o que trouxe muita dinâmica também. Quando entra essa segunda música, que é uma outra vibe, mais agressiva, mais frenética, vocês veem assim que rola uma dinâmica bem legal, um contraste entre um e outro ali, que eu achei interessante. Então a primeira música que eu escolhi foi essa aqui, vou até solar ela. E a segunda foi essa aqui. Então vamos explicar o que é que eu fiz com essas músicas, né? Aqui eu começo com a trilha 1, normal, né? Deixo ela só mais baixinho ali pra não ficar disputando com minha voz. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aí logo depois eu corto a música, fica quase que um silêncio, né? Só com minha frase ali em evidência. Eu falo... Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar. Ele. Então eu decido cortar a música pra minha fala ficar em evidência e logo depois eu volto com ela, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aplica um LUT pra melhorar a cor, adiciona uma transição em um assunto e outro pra dar mais movimento, zoom pra dar dinâmica, textura pra dar identidade, efeito sonoro pra trazer imersão. Isso é o Edita Pack. Clica aqui. E aqui, o que é que eu achei interessante desse vídeo, né? Como eu falei, eu gosto sempre de dar uma analisada no roteiro, ver o que é que eu tô falando, ver se faz sentido e tudo mais. Eu falo exatamente sobre música, né? Sobre trilha aqui. Vamos lá. Efeito sonoro pra trazer... E efeito sonoro pra trazer imersão. Então eu pensei, porra, eu tô falando sobre efeito sonoro, vou fazer essa troca, né? Vou colocar uma trilha mais pra frente, mais frenética aqui, pra o vídeo ficar mais interessante. Eu aproveitei essa troca de assunto exatamente quando eu falo de efeito sonoro pra colocar uma música mais frenética, mais pra cima, mais acelerada, né? Pra dar identidade, efeito sonoro pra trazer imersão. Isso é o Edita Pack. Clica aqui pra saber mais. Então vocês viram que o que eu fiz aqui foi uma coisa muito simples, né? No começo eu deixei um silêncio ali, depois eu troquei a música, né? Mudei o tom do vídeo ali, ficou um negócio muito mais agressivo. Gerou esse contraste também, que eu acho bem legal. Mas, junto com as músicas, não sei se vocês perceberam já aqui, tem outros efeitos sonoros. E aí a gente vai agora pra esse passo. Então beleza, né? A gente analisou o vídeo, viu o que é que ele tá falando, qual a sensação que a gente quer transmitir, escolhemos as músicas e agora a gente pode deixar ele ainda muito mais imersivo com efeitos sonoros. Aqui tem até pouquíssimas coisas, normalmente eu uso até mais, mas como é um vídeo curto, ele também não pedia mais coisa, eu acabei usando isso que tá aqui, que eu vou explicar agora, né? Então aqui no começo, a gente teve aquele silêncio que eu expliquei pra vocês. Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar. E aí, o que é que eu fiz? Pra a música não parar de repente, de uma forma muito brusca, eu coloquei um noisezinho, né? O pessoal chama de whoosh, né? Que os editores usam bastante. Inclusive no Edita Pack tem vários whooshes diferentes. Como eu falei, tudo que eu tô usando aqui tá lá. E tem também muito mais coisa. Mas eu usei esse whoosh aqui. Eu vou até solar ele pra vocês. Ele tem até uma sobrinha de reverb, sabe? Ele cria uma tensãozinha ali,
tem um reverbzinho que sobra e deixa a pausa muito mais sutil. Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente... Então a gente conseguiu trazer essa pausa de uma forma mais suave, né? Não muito brusca. E aí logo depois eu venho com um riserzinho muito usado também no mundo da edição. Se você for ver, vários editores usam esse tipo de efeito para criar tensão, que é esse aqui, ó. Você vê que eles geram atenção, né? Eles geram expectativa. Então eu aproveitei que ficou o silêncio ali, né? Ficou só a minha frase ali, só o que eu tô falando, pra criar expectativa com esse efeito sonoro e depois já voltar com a música. E aí quando eu volto com a música, eu volto com outro efeito sonoro também, que é o impacto. Vou solar pra vocês aqui também. Então, quando a música volta, esse impacto acaba entrando junto e fica muito mais interessante, né? Aí se a gente for escutar tudo, desde o começo, ó, vamos ver. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aplica um LUT pra melhorar a cor, adiciona uma transição em um assunto e outro. Bem legal, né? Você viu que usando poucas coisas aqui, coisas simples até, eu deixei o vídeo muito mais interessante. Lá na frente, quando eu troco a música, eu também usei a mesma estratégia, né? De criar expectativa, porque assim, a troca de música, ela tem que ser feita também de uma forma suave, sabe? Você não pode trocar de música de repente. Porque talvez fique muito brusco, fique meio estranho, a pessoa não tava nem esperando que ia chegar outra coisa, né? E aí esses efeitos ajudam a suavizar um pouco, né? Até criar uma expectativa. Porque, por exemplo, tá lá o noisezinho subindo, e aí você já fica pensando, caramba, vai acontecer alguma coisa aqui, né? Tá gerando tensão. Que nem na música eletrônica, né? Que tem o build-up, que é aquela construção até vir o drop, né? Que é a descarga de energia. É o mesmo artifício que a gente usa aqui. Se a gente solar aqui mais pra frente, ó, eu usei um outro tipo de noise. Um noisezinho um pouquinho diferente, justamente para criar essa tensão e a pessoa já esperar que vai vir alguma coisa. Caramba, acho que vai acontecer alguma coisa agora. E depois eu venho com outro impacto também, que eu vou solar aqui. Então a troca fica muito mais suave e as pessoas acabam esperando mais, não fica algo muito de repente assim, sabe? Aí vamos lá, vamos escutar aqui a troca. Pra dar dinâmica, textura pra dar identidade, efeito sonoro pra trazer imersão. Isso é o Edita Pack, clica aqui pra saber mais. E agora a gente vai para as transições, que é muito legal de usar, mas como eu sempre falo, você tem que saber usar, né? Não adianta você ficar usando em todo take, só porque a transição é legal, é bonita e tal. Eu sempre uso transições específicas, que combinam mais comigo, e normalmente eu uso para trocas de assunto. Ou quando eu troco o assunto, ou então quando eu quero ilustrar algo, colocar alguma foto... enquanto eu tô falando, algum vídeo enquanto eu tô falando, aí eu costumo usar essas transições. Eu gosto muito de usar o Film Burn, né, que é esse tipo de transição aqui, ó, melhorar ele. Aplica um LUT, que eu acho bem legal. Inclusive tem vários Film Burns no Edita Pack. A outra transição que eu gosto muito de usar, que também tá lá, é essa aqui. Adiciona uma transição pra cor, que também tem um efeito sonoro junto, né? Aqui, na primeira transição, no Film Burn, aplica um LUT. Eu vou até solar aqui porque tem muita coisa acontecendo, aí não dá pra achar direito. Mas tem o whooshzinho, né, que é o passando, pra trazer esse movimento, né, de mudança de cena. E tem um cliquezinho que eu coloquei junto. Você pode até ser criativo, você pode usar o efeito sonoro que você quiser. Assim, o whoosh funciona bem porque normalmente é um movimento que tá passando na tela, tem coerência, né, faz sentido, mas você pode usar qualquer coisa pra colocar nas suas transições e deixar do seu jeito, né, criar a sua identidade. Aí eu vou até solar aqui pra vocês, ó. Ó, tem um cliquezinho, não sei se dá pra escutar, um cliquezinho de leve e um whoosh, né? Eu achei que ficou bem legal pra essa minha transição. E nessa outra transição tem um barulho de máquina fotográfica, né? Como se estivesse tirando foto. E também um ruidinho de vinil. Não sei se vocês conseguem escutar, mas é um ruidinho de vinil, porque essa é uma transição até meio retrô, né? Então faz sentido. E como tem esse clarão, parece que a pessoa tirou uma foto, né? Então eu achei que fez sentido também a câmera, o barulho da câmera, né? Da fotografia. Aqui, em Zoom, eu não costumo usar essa transição, mas como é um vídeo que eu tô falando sobre o pack, né? Sobre Zoom, transições e tudo mais, eu exagerei um pouco mais, né? Acabei usando mais transição do que eu costumo usar. Ó, se vocês verem, tem um zoom que tá dentro da pasta de punch hole,
que é umas transições um pouco diferentes, né? E eu achei legal, que é um círculo que ele tá crescendo e ele é como se fosse uma transição com zoom também. Então eu achei que fez sentido aqui. Movimento. Zoom pra dar dinâmica. E aí, nesse vídeo aqui, eu uso essas 3 transições. Normalmente eu uso 2 só. Às vezes até uma, que é aquele filme Burn. Às vezes eu uso só ela. Nesse vídeo aqui, como eu tô falando sobre assets, né? Sobre outras coisas, eu acabei explorando mais isso. E aí vamos pro próximo passo, que é o tratamento de voz, que é algo importantíssimo, que eu não vivo sem. Eu uso esse microfone de lapela, né, o Holy Land. Ele tem uma qualidade muito boa, né, muito legal, assim, principalmente aqui, né, eu gravo no estúdio, tem tratamento, né, tem painel acústico aqui, então a qualidade já fica muito boa. Só que eu fiz um preset, que é esse Vocal Enhancer, que tá até aqui, ó, que eu só arrasto na minha faixa de áudio e ele vem com equalização, de-esser, eliminador de ruído, compressor, amplificador, limitador. Ele trata sua voz dando mais brilho, comprimindo mais, ajustando a dinâmica da sua faixa de áudio, tirando aquele ruidinho ali de fundo, deixando ela mais alta e sem estourar, né? Tem um limiter aqui, então ela deixa mais alta sem estourar. E eu acho essencial, assim, se você quer ter uma qualidade profissional, eu sugiro você estar sempre tratando o seu áudio. Aqui é muito ajustável também, por exemplo, se você gravou com outro microfone ou gravou na rua ou achou que tá faltando alguma coisa, você pode simplesmente abrir o equalizador, mudar alguma frequência, ou então o limiter, de-esser, pode estar ajustando ali. Mas pra mim eu só preciso arrastar pra faixa de áudio que tá perfeito. Eu vou até mostrar aqui com as 100, né, pra vocês verem a diferença. Ó, vou tirar tudo aqui. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Aquele áudio ok, dá pra entender, tá legal, só que a diferença é absurda. Principalmente se você estiver usando fone, aí fica mais absurdo ainda. Mas eu vou botar aqui pra vocês darem uma olhada. E agora com. Tá vendo esse vídeo aqui? Sem graça, né? Mas deixa eu te explicar como é que a gente pode melhorar ele. Muito mais impactante, com muito mais brilho, mais comprimida ali, sabe? Mais alta, eu acho que faz uma diferença absurda. E o melhor de tudo é que você só precisa copiar e colar na faixa de áudio, então é muito simples, né? E por último, texturas. É algo que eu uso muito pra colocar de background no vídeo. Como eu falei, às vezes eu quero ilustrar algo, colocar algum vídeo, então eu deixo ele num framezinho menor, né, numa escala menor, e atrás eu coloco alguma textura. E aqui nesse vídeo eu também falo especificamente sobre texturas, e aí eu coloco várias de fundo pra trazer essa dinâmica pra pessoa ver, caramba, ó, as texturas aí atrás e tal. Eu acho muito legal pra isso. Por exemplo, às vezes eu tô falando de algo e quero colocar um vídeo de alguma coisa que eu tô falando. E aí, pra eu não colocar ele full frame, assim, eu gosto de deixar ele menorzinho e com uma textura de fundo. Exatamente assim. E aqui, nessa parte, eu acabo trocando elas pra pessoa ver, né, as texturas que tem dentro do pack e tudo mais. Dá uma olhada, ver como é que fica. Textura pra dar identidade. Então é muito legal. Isso cria muito identidade, sabe? Eu tenho usado muito e eu sempre uso a mesma. Isso é legal também, você escolher uma, duas e repetir sempre em todo o conteúdo. Porque você acaba criando sua marca ali, a pessoa vê, já sabe que é você. Eu curto muito esse tipo de textura, uso bastante e é bem legal, né? Acaba deixando o vídeo mais profissional, mais rico. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que é que tu achou, comenta se tu usa já algumas dessas coisas, se tu tem alguma dúvida também, vamos trocar essa ideia. Se tu usa outras coisas ainda, que eu acabei não usando nesse vídeo, então é sempre bom trocar essa ideia com vocês e valeu, até a próxima.